Você já reparou como alguns alimentos ganham fama de quase milagrosos da noite para o dia? O vinagre de maçã é um dos maiores exemplos disso. Basta abrir a internet para encontrar pessoas afirmando que ele ajuda a emagrecer, controla o açúcar no sangue, melhora a digestão e até prolonga a vida. Mas existe um detalhe que quase ninguém menciona. O corpo de uma pessoa acima dos 60 anos funciona de maneira muito diferente do corpo de um adulto jovem. O que pode representar um benefício para alguns indivíduos pode trazer riscos para outros, e é justamente por isso que tantas pessoas começam a consumir vinagre de maçã diariamente, acreditando que estão fazendo um grande favor à própria saúde, sem imaginar que alguns efeitos podem ser completamente diferentes do esperado. Ao longo deste vídeo, você descobrirá 7 mudanças que realmente podem acontecer no organismo do idoso, incluindo algumas que surpreendem até profissionais da área da saúde. O mais interessante é que nem tudo é positivo e nem tudo é negativo. A ciência mostra que existem possíveis benefícios, mas também diversos cuidados importantes que raramente aparecem nas redes sociais. Em muitos casos, o problema não está no vinagre de maçã em si, mas na forma como ele é consumido, na quantidade utilizada e principalmente nas condições de saúde de quem o ingere. Algumas dessas informações podem evitar complicações desnecessárias e ajudar você a tomar decisões mais conscientes. E fique atento, porque uma das descobertas mais importantes costuma ser ignorada justamente por quem faz uso contínuo de medicamentos, assunto que abordaremos mais adiante. Com o passar dos anos, o corpo humano passa por transformações naturais que afetam praticamente todos os sistemas do organismo. O metabolismo tende a ficar mais lento, a produção de ácido no estômago pode diminuir, os rins trabalham de forma diferente, a massa muscular reduz gradualmente e até a resposta do organismo aos alimentos sofre alterações. Isso significa que qualquer substância consumida diariamente, inclusive o vinagre de maçã, pode produzir efeitos diferentes daqueles observados em pessoas mais jovens. Esse é um dos principais motivos pelos quais especialistas recomendam cautela antes de adotar qualquer hábito novo apenas porque ele ficou popular na internet. Além disso, existe outro fator extremamente importante. A maioria dos idosos utiliza um ou mais medicamentos todos os dias para controlar pressão arterial, diabetes, colesterol ou outras doenças crônicas. Quando vários fatores se combinam, o resultado pode ser bem diferente do esperado. É justamente essa combinação entre envelhecimento, alimentação e medicamentos que torna necessário entender como o vinagre de maçã atua no organismo antes de incluí-lo na rotina. Nos próximos tópicos, você verá que algumas mudanças podem ser bastante interessantes, enquanto outras exigem atenção para evitar problemas silenciosos que surgem apenas com o passar do tempo. Uma das razões pelas quais o vinagre de maçã ficou tão famoso é a possibilidade de ajudar no controle da glicemia. Alguns estudos sugerem que o ácido acético presente no vinagre pode retardar o esvaziamento do estômago e diminuir a velocidade com que os carboidratos são absorvidos. Como consequência, após determinadas refeições, o aumento do açúcar no sangue pode acontecer de forma mais lenta. Para idosos que apresentam resistência à insulina ou pré-diabetes, essa informação desperta bastante interesse. No entanto, é importante compreender que esse possível efeito não transforma o vinagre em tratamento para diabetes e, muito menos, substitui alimentação equilibrada, atividade física ou medicamentos prescritos pelo médico. Existe ainda um detalhe que merece bastante atenção. Quando uma pessoa já utiliza medicamentos para reduzir a glicemia, o consumo diário de vinagre de maçã pode potencializar esse efeito em algumas situações. Isso significa que determinadas pessoas podem apresentar episódios de açúcar baixo no sangue, especialmente quando fazem mudanças na alimentação sem acompanhamento profissional. Os sintomas podem incluir fraqueza, suor frio, tontura e sensação de mal-estar. Por isso, aquilo que parece um simples hábito natural pode exigir acompanhamento, principalmente quando existe diagnóstico de diabetes ou uso contínuo de remédios para controlar a doença. Muitas pessoas afirmam que começaram a sentir a digestão mais leve depois de consumir vinagre de maçã antes das refeições. Em alguns casos, isso realmente pode acontecer, especialmente quando a pessoa apresenta baixa acidez estomacal. O ácido presente no vinagre pode favorecer determinadas etapas do processo digestivo, contribuindo para uma sensação de menor peso após refeições mais volumosas.
Entretanto, essa não é uma regra válida para todos. Cada organismo responde de maneira diferente, e existem condições de saúde nas quais esse hábito pode produzir exatamente o efeito contrário. Quem sofre de gastrite, refluxo, úlceras ou sensibilidade no estômago precisa redobrar a atenção. O consumo frequente de uma substância ácida pode irritar ainda mais a mucosa do aparelho digestivo, provocando queimação, desconforto e agravamento dos sintomas. Muitas pessoas insistem no uso, acreditando que o organismo irá se acostumar, quando na realidade os sinais representam um aviso de que algo não está indo bem. Saber diferenciar um possível benefício de um sinal de alerta é fundamental, principalmente após os 60 anos, quando o sistema digestivo tende a se tornar mais sensível. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que basta tomar vinagre de maçã todos os dias para começar a perder gordura abdominal. Essa promessa chama muita atenção porque oferece uma solução aparentemente simples para um problema que afeta milhões de pessoas. No entanto, quando analisamos os estudos científicos, percebemos que a realidade é muito mais equilibrada. Algumas pesquisas observaram pequenas reduções no peso corporal em determinados grupos, principalmente quando o consumo do vinagre foi acompanhado por mudanças na alimentação. Porém, esses resultados costumam ser modestos e estão longe de representar um efeito milagroso. Para os idosos, essa questão merece uma reflexão ainda maior. Após os 60 anos, o objetivo nem sempre deve ser apenas perder peso, mas preservar massa muscular, força e qualidade de vida. Emagrecer rapidamente sem orientação pode trazer consequências indesejadas, como perda de músculos, maior risco de quedas e redução da disposição nas atividades diárias. Por isso, antes de acreditar em promessas de transformações extraordinárias, vale entender como o vinagre realmente se encaixa dentro de um estilo de vida saudável. E nos próximos tópicos, você descobrirá mudanças ainda menos conhecidas, incluindo uma que pode influenciar diretamente a saúde do coração e outra que merece atenção especial de quem faz uso de medicamentos todos os dias. Quando se fala em saúde do coração, muitas pessoas procuram alimentos que prometem reduzir o colesterol ou melhorar a circulação. O vinagre de maçã acabou entrando nessa lista por causa de alguns estudos que investigaram seus possíveis efeitos sobre gorduras presentes no sangue e determinados marcadores metabólicos. Em pesquisas realizadas principalmente com animais e em pequenos grupos de pessoas, foram observadas discretas melhoras em alguns indicadores, especialmente quando o consumo do vinagre fazia parte de um conjunto de hábitos saudáveis. No entanto, isso não significa que ele seja um tratamento para doenças cardiovasculares. A saúde do coração depende de diversos fatores, como alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, controle da pressão arterial, sono adequado e acompanhamento médico quando necessário. Outro ponto importante é que muitos idosos já utilizam medicamentos para controlar colesterol, pressão alta ou problemas cardíacos. Nessas situações, acreditar que o vinagre de maçã pode substituir os remédios representa um risco desnecessário. O maior benefício que ele pode oferecer, quando existe, costuma ser complementar e nunca milagroso. Além disso, manter expectativas realistas evita frustrações e decisões precipitadas. A verdadeira proteção do coração continua sendo construída por pequenos hábitos repetidos ao longo dos anos, e não por um único alimento consumido diariamente. Nos próximos tópicos, você verá que existem efeitos menos conhecidos, que merecem ainda mais atenção. Pouca gente imagina que o consumo frequente de vinagre de maçã pode influenciar o equilíbrio de minerais importantes no organismo. Em algumas situações, principalmente quando utilizado em grandes quantidades durante muito tempo, existe a possibilidade de redução dos níveis de potássio. Esse mineral participa do funcionamento dos músculos, dos nervos e do próprio coração. Embora esse efeito não aconteça com todas as pessoas, ele merece atenção especial entre os idosos, que naturalmente apresentam maior risco de perda de massa muscular e podem utilizar medicamentos que também interferem no equilíbrio dos eletrólitos. Outro aspecto frequentemente esquecido envolve a saúde dos ossos. O envelhecimento já favorece a diminuição da densidade óssea, especialmente após determinadas mudanças hormonais e com a redução da atividade física. Quando hábitos alimentares inadequados se somam a possíveis alterações minerais, o organismo pode sofrer ainda mais.
Isso não significa que o vinagre de maçã cause osteoporose, mas reforça a importância de utilizá-lo com moderação e dentro de uma alimentação rica em nutrientes essenciais. O verdadeiro segredo para envelhecer com mais força está no conjunto de escolhas diárias, e não em soluções isoladas que prometem resultados extraordinários. Os rins desempenham um papel fundamental na filtragem do sangue e na manutenção do equilíbrio de líquidos e minerais do corpo. Com o avanço da idade, é comum ocorrer uma redução natural da função renal, mesmo em pessoas que nunca apresentaram doenças importantes. Por isso, qualquer hábito que altere esse delicado equilíbrio merece ser observado com cuidado. Embora não existam evidências de que o vinagre de maçã prejudique diretamente os rins de indivíduos saudáveis quando consumido com moderação, a situação pode ser diferente para quem já possui doença renal ou apresenta função dos rins reduzida. Além disso, muitas pessoas acreditam que produtos naturais podem ser consumidos sem limites justamente por serem naturais. Essa ideia pode levar ao excesso, especialmente quando alguém mistura várias receitas encontradas na internet. O organismo do idoso costuma ser menos tolerante a exageros, e aquilo que parecia inofensivo pode acabar sobrecarregando um sistema que já trabalha com mais dificuldade. Antes de adotar qualquer consumo diário, principalmente em caso de doença renal, o mais prudente é buscar orientação profissional para avaliar se aquele hábito realmente faz sentido para a sua condição de saúde. Este, talvez, seja um dos pontos mais importantes de todo o vídeo. Grande parte das pessoas acima dos 60 anos utiliza um ou mais medicamentos todos os dias, seja para controlar diabetes, pressão alta, colesterol, problemas cardíacos ou outras doenças crônicas. O que muitos desconhecem é que o vinagre de maçã pode interferir indiretamente no efeito de alguns desses tratamentos. Em determinadas situações, ele pode aumentar o risco de queda da glicemia ou potencializar alterações nos níveis de potássio quando combinado com medicamentos específicos. Esses efeitos não acontecem em todos os casos, mas são suficientemente relevantes para justificar atenção. Esse é justamente o motivo pelo qual profissionais de saúde costumam perguntar sobre o uso de suplementos e produtos naturais durante as consultas. Muitas pessoas respondem apenas sobre os medicamentos prescritos e esquecem de mencionar aquilo que passaram a consumir por conta própria. No entanto, tudo o que entra no organismo pode influenciar o funcionamento do corpo de alguma maneira. Informar ao médico sobre o consumo diário de vinagre de maçã permite uma avaliação mais segura e evita que pequenos hábitos acabem interferindo no tratamento de doenças que exigem controle constante. Depois de conhecer os possíveis benefícios e os cuidados necessários, vale falar sobre os erros que mais acontecem. O primeiro deles é consumir o vinagre puro, sem qualquer diluição. Além do sabor extremamente intenso, essa prática pode irritar a boca, a garganta, o esôfago e o estômago, especialmente em pessoas mais sensíveis. Outro erro frequente é acreditar que quanto maior a quantidade ingerida, melhores serão os resultados. A ciência nunca demonstrou que exagerar no consumo aumenta os benefícios. Pelo contrário, o excesso tende a elevar o risco de efeitos indesejados. Também é bastante comum encontrar pessoas que iniciam esse hábito influenciadas por vídeos curtos nas redes sociais, sem conhecer o próprio histórico de saúde. Cada organismo possui necessidades diferentes, e aquilo que funciona para um indivíduo pode não ser adequado para outro. O mais importante é lembrar que nenhum alimento isolado é capaz de compensar uma alimentação desequilibrada, o sedentarismo ou a falta de acompanhamento médico. E antes de concluir se vale realmente a pena incluir o vinagre de maçã na rotina, ainda existem algumas informações fundamentais que podem mudar completamente a forma como você enxerga esse assunto. Depois de conhecer os possíveis benefícios e os cuidados relacionados ao consumo diário de vinagre de maçã, surge uma pergunta muito importante. Afinal, existe alguém que deveria evitar esse hábito? A resposta é sim. Embora muitas pessoas consigam consumi-lo sem apresentar problemas, existem situações em que a recomendação é ter bastante cautela. Pessoas com gastrite ativa, refluxo gastroesofágico intenso, úlceras no estômago ou no intestino e doenças que tornam o sistema digestivo mais sensível podem perceber piora dos sintomas após o consumo frequente.
Além disso, indivíduos com doença renal crônica, alterações importantes nos níveis de potássio ou histórico de complicações relacionadas ao equilíbrio dos minerais do organismo também precisam de avaliação profissional antes de incluir o vinagre na rotina. Outro grupo, que merece atenção especial, é formado por quem utiliza medicamentos diariamente para controlar diabetes, pressão arterial ou problemas cardíacos. Em muitos casos, o vinagre de maçã não é proibido, mas sua introdução deve ser acompanhada para evitar alterações inesperadas nos resultados do tratamento. O grande problema é que muitas pessoas acreditam que, por ser um produto natural, ele pode ser consumido sem qualquer restrição. A realidade é bem diferente. Natural não significa isento de efeitos sobre o organismo. Quanto mais complexo é o histórico de saúde de uma pessoa, maior deve ser o cuidado antes de transformar qualquer alimento em um hábito diário. Uma dúvida muito frequente é se existe um horário ideal para tomar vinagre de maçã. Algumas pessoas preferem consumi-lo antes das refeições, enquanto outras optam por utilizá-lo junto aos alimentos, principalmente em saladas. A verdade é que não existe uma regra universal que funcione para todos. O mais importante é compreender que ele nunca deve ser ingerido puro. A diluição em água reduz o contato direto do ácido com a boca, a garganta e o esôfago, diminuindo o risco de irritações. Também é recomendável evitar quantidades exageradas, já que os estudos que investigaram possíveis benefícios normalmente utilizaram doses moderadas e não grandes volumes ao longo do dia. Outro cuidado que faz diferença envolve os dentes. O ácido presente no vinagre pode favorecer o desgaste do esmalte quando existe contato frequente e prolongado. Por isso, muitas pessoas preferem consumi-lo durante as refeições e, posteriormente, enxaguar a boca com água. Escovar os dentes imediatamente após ingerir alimentos muito ácidos pode não ser a melhor estratégia, pois o esmalte ainda está temporariamente mais sensível. Pequenos cuidados como esses ajudam a reduzir riscos e mostram que a forma de consumo é tão importante quanto o próprio alimento. Quando analisamos o conjunto das pesquisas disponíveis, percebemos um cenário bastante interessante. Existem estudos sugerindo que o vinagre de maçã pode contribuir para pequenas melhoras no controle da glicemia após algumas refeições e apresentar efeitos discretos relacionados ao metabolismo. No entanto, a maior parte dessas pesquisas possui limitações importantes, como número reduzido de participantes, tempo curto de acompanhamento ou resultados que ainda precisam ser confirmados por estudos maiores. Isso significa que a ciência ainda não considera o vinagre de maçã uma solução comprovada para prevenir ou tratar doenças. Infelizmente, muitas informações compartilhadas nas redes sociais ignoram essas limitações e apresentam o vinagre como se fosse uma cura para diversos problemas de saúde. É justamente aí que mora o perigo. Quando uma promessa parece boa demais para ser verdadeira, vale a pena buscar o que realmente foi demonstrado pelas pesquisas. A ciência evolui constantemente, mas ela exige evidências sólidas antes de transformar uma hipótese em recomendação. Até o momento, o maior consenso entre os especialistas é que o vinagre de maçã pode fazer parte de uma alimentação equilibrada em algumas situações, mas nunca substitui hábitos saudáveis nem tratamentos médicos. Cada organismo responde de uma maneira diferente. Algumas pessoas não percebem qualquer alteração significativa, enquanto outras relatam mudanças na digestão ou na sensação de saciedade. O mais importante é observar como o corpo reage ao longo dos dias. Se surgirem desconfortos como azia intensa, dor no estômago, queimação persistente, náuseas, irritação na garganta ou qualquer sintoma que apareça repetidamente após o consumo, esses sinais não devem ser ignorados. O organismo costuma dar pequenos avisos antes que um problema maior aconteça, e aprender a reconhecê-los faz parte do cuidado com a própria saúde. Também vale lembrar que nem todos os efeitos são percebidos imediatamente. Alterações relacionadas ao equilíbrio de minerais, interação com medicamentos ou mudanças em exames laboratoriais podem acontecer de forma silenciosa. Por isso, manter consultas regulares e informar ao profissional de saúde todos os hábitos adotados continua sendo uma das atitudes mais inteligentes. Cuidar da saúde não significa apenas adicionar novos alimentos à rotina, mas compreender como cada escolha influencia o funcionamento do organismo como um todo. Depois de analisar tudo o que a ciência conhece até agora, a resposta é mais equilibrada do que muitos imaginam.
O vinagre de maçã não é um inimigo da saúde, mas também está longe de ser um produto milagroso. Para algumas pessoas, quando utilizado com moderação, dentro de uma alimentação saudável e respeitando as orientações médicas, ele pode oferecer benefícios discretos. Para outras, especialmente aquelas que convivem com doenças específicas ou utilizam determinados medicamentos, os riscos podem superar qualquer vantagem. O segredo não está em seguir modismos, mas em entender as necessidades do próprio organismo e tomar decisões baseadas em informação de qualidade. Se existe uma grande lição neste vídeo, é que envelhecer com saúde depende muito mais da soma de bons hábitos do que da busca por soluções rápidas. Alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, sono de qualidade, hidratação adequada, acompanhamento médico e atenção aos sinais do corpo continuam sendo os pilares mais importantes para uma vida longa e ativa. O vinagre de maçã pode até ocupar um espaço dentro desse contexto para algumas pessoas, mas nunca será o protagonista da saúde. Afinal, os verdadeiros resultados aparecem quando pequenas escolhas conscientes são repetidas todos os dias, ao longo de muitos anos. E agora que você conhece tanto os possíveis benefícios quanto os cuidados necessários, está muito mais preparado para decidir, com segurança e responsabilidade, se esse hábito faz sentido para a sua rotina.